13 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos acompanhar as principais notícias dessa tarde de terça-feira. E olha só, este ano a conta de luz deve aumentar e superar o preço da inflação, igual aconteceu no ano passado. A expectativa é que no decorrer do ano a bandeira tarifária fique vermelha. Vamos ver. O preço da energia elétrica deve voltar a pesar no bolso do brasileiro em 2026, como aconteceu no ano passado. A previsão é de um levantamento feito por consultorias e bancos. Eles preveem um aumento de 5,1% a 7,95% neste ano. Os principais motivos são os reservatórios de hidrelétricas baixos, o aumento do uso de termoelétricas e a elevação de subsídios na conta de luz. O economista César Brego explica o porquê disso. Hoje, o que acontece? Você tem que ligar as termoelétricas se você não tem água suficiente nos reservatórios para suprir as hidrelétricas. Então, isso encarece o preço da energia, porque tem que ligar a termoelétrica e gasta diesel, né? E aí você tem também as bandeiras, verde, amarela e vermelha. Nós ficamos com bandeira vermelha por um grande período, o ano passado, e se esperava que os regimes de chuva desse ano fosse suficiente para encher os reservatórios de água das hidrelétricas. Não aconteceu no nível que se esperava. Então já estão esperando já para junho, julho, certas dificuldades e provavelmente vai ter que ser acionado de novo as termoelétricas e, consequentemente, o preço da energia vai subir. Há 3 cores de bandeira: verde, amarela e vermelha, com variações de custo para o consumidor. Entre junho e novembro do ano passado, ela ficou entre vermelha patamar 1 e vermelha patamar 2, que representam o maior acréscimo à conta de luz. Hoje está em vigor a bandeira verde, sem cobranças adicionais. Mas a previsão é que o fenômeno El Niño cause secas e mude o cenário, e também a cor da bandeira. A expectativa é fechar o ano com uma alta de 4 pontos percentuais acima da inflação, ou seja, na casa de 7,9%, mas irá variar de região. A Norte e Nordeste são as com maior expectativa de aumento por conta dos períodos de seca. Por isso, o consumidor deve ficar atento aos comportamentos de consumo e evitar gastos desnecessários. O economista dá algumas dicas. A primeira questão é rever a questão dos aparelhos, né, eletrodomésticos. Uma geladeira antiga consome mais, né, tem todo esse aspecto que tem que olhar. Também preferir ventilador do que ar-condicionado, porque o ar-condicionado consome mais e é importante fazer uma limpeza. Desconectar os aparelhos eletrônicos das tomadas, porque eles continuam consumindo energia. Apagar a luz quando sair do ambiente. Verificar a conta de luz, ver o consumo, analisar por que está alto ou baixo e tentar tomar medidas com vistas à economia. Aparelhos eletrônicos que você não utiliza deveria realmente parar de usar. Chuveiro elétrico também consome bastante, então você ficar de olho no tempo que você fica debaixo do chuveiro elétrico. No geral, são dicas pequenas que no final produzem grande economia. Então é importante que as famílias fiquem atentas na medida em que o preço da energia vai subir. Então vai implementando essas medidas. Não precisa fazer tudo de uma vez só. E o número de reprovados na prova prática do Detran mais do que dobrou. O Ministério dos Transportes faz uma análise técnica dos dados para entender o cenário e a ajudar na formação dos condutores. O percentual de reprovados na prova prática do Departamento de Trânsito aumentou muito entre 2019 e o ano passado. Antes, o número de reprovações, em relação ao número de pessoas que realizavam a prova, ficava em menos de 2%, tanto no caso da prova tipo A, de moto, como do tipo B, de carro. Já em 2025, o percentual foi de 5,6% para veículos de 2 rodas e 6,8% para carros. Segundo o Ministério dos Transportes, a tendência já vinha sendo registrada desde novembro de 2024. Um ranking dos estados que mais reprovam na prova prática do Detran, publicado no fim do ano passado, mostraram que o Rio de Janeiro registrava um índice de reprovação de quase 47% na categoria B e de 33% na categoria A.
o estado era seguido por Mato Grosso, que teve um índice de reprovação de cerca de 40% na categoria B e 27% na categoria A. Os estados são seguidos por Tocantins, Piauí e Espírito Santo. Já, por outro lado, os estados com menores índices são Roraima, Goiás e Amapá. Em dezembro do ano passado, o governo federal oficializou a nova regra para tirar a Carteira Nacional de Habilitação com custo reduzido em até 80%, com exigência de 2 das 20 aulas práticas que eram obrigatórias. Outra mudança foi a liberdade para o candidato escolher entre autoescolas tradicionais, instrutores autônomos credenciados pelos DETRANs ou preparações personalizadas. Além disso, ficou permitido o uso de carro próprio para as aulas práticas. E esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Às 14 horas você acompanha mais notícias ao vivo. Até mais!